algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Como vimos anteriormente, a adrenalina proporcionada por atividades que elevam o corpo humano ao extremo gera muito interesse publicitário. Mas não pense que isso para por aí não. A atividade como violência controlada gera muito sucesso e movimenta bilhões. Quando falamos em MMA, por exemplo, vemos o quanto a indústria da luta fatura em cima de grandes espetáculos e vendas de pay-per-views. Só o UFC, uma das organizações de MMA dentre várias outras, faturou em 2015 aproximadamente 600 milhões de dólares. Já o seu primo mais velho, o boxe, não fica para trás. Um estudo de 2013 afirma que a arrecadação global do boxe é maior do que algumas das principais franquias esportivas norte-americanas, como o próprio UFC, futebol americano, beisebol e hóquei, todas somadas. Dentro desse contexto, Floyd Mayweather é o rei. Ele foi o lutador mais popular e bem pago do boxe por anos. É o atleta mais bem pago da história, com um patrimônio avaliado em mais de $1 bilhão. Evidente que a indústria em torno do boxe, do MMA, se criou uma indústria fenomenal. Mas se a gente partir desse pressuposto, a indústria bélica emprega muito mais que esses esportes. Prostituição dá emprego, né, diretos e indiretos. Agora, não é porque o mal serve ao bem, certo, que ele é menos mal. Todas essas indústrias têm 3 grupos envolvidos. O primeiro grupo são os investidores. O segundo grupo é o grupo que trabalha nessas indústrias. Então, as diversas profissões, os milhares de pessoas envolvidas nesses negócios só existem porque tem um terceiro grupo, que são os consumidores. Ao contrário do que muitos imaginam, esportes violentos que mesclam artes marciais em um ambiente repleto de pessoas não nasceu agora, nos octógonos de MMA. Essas são práticas antigas que nasceram lá na Roma. É o que diz o professor e historiador Álvaro Alegretti. Mesmo combates modernos como o MMA, por exemplo, não são de agora. Desde o século XIX, tem uma retomada dos combates violentos corpo a corpo. Na Grécia, por exemplo, você vai ter alguns tipos de combates também envolvendo pessoas, como pancrácio, que para nós conhecemos até hoje, que é um tipo de combate muito próximo do Vale Tudo, do MMA, por exemplo. E também no caso temos a pigmaquia, que é um combate feito também na ideia próximo da luta greco-romana, mais de agarrar, torcer, na verdade, do que de socos e pontapés. A ideia no caso você tem mortes em combate, para nós vem também do período romano, com os gladiadores. Essa tradição romana tinha o objetivo de entreter a população com a ideia do pão e circo, e ao mesmo tempo elevar o nível de aceitação do imperador que promovia esses eventos. Então tem uma frase para nós que já ouvimos, acho que é da época de Cláudio, chamada Ave César, os que vão morrer te saúdam. Essa frase tem exatamente esse sentido, ou seja, entram na arena sabendo que podem sobreviver ganhando ou perdendo, mas que sempre no caso também podem morrer, no final das contas. O Coliseu de Roma, por exemplo, é um estádio pensado para abrigar não só a aristocracia. O Coliseu cabe até 85 mil pessoas. Então, quer dizer, ele é feito justamente para que todas as pessoas possam acompanhar, participar, celebrar e torcer mesmo por esses indivíduos dentro da arena. Nós somos um grupo de espírito que tem uma herança. E os hábitos do passado permanecem. E os esportes de violência, que inclusive estão na televisão, porque a gente vê que as pessoas hoje vão lá para assistir o MMA, mas muitas pessoas estão vendo em casa, então é uma quantidade enorme. Elas são heranças do Coliseu, né, e dos esportes do passado. A gente jamais pode negar que o nosso psiquismo ele é transgeracional, ou seja, fica gravado nesse chamado inconsciente coletivo uma prática de uma violência. A nossa equipe foi em busca de quem entende de luta. Rodrigo Nogueira, mais conhecido como Minotauro,
levou a bandeira do Brasil por tatames, ringues e octógonos pelo mundo inteiro. As pessoas já veem a arte marcial como esporte, né? Ou seja, um esporte para perda calórica, para um esporte também fitness e também uma atividade de defesa pessoal. Tem pessoas que procuram a arte marcial para saber se defender, ou seja, uma mulher que quer praticar um Muay Thai para saber se defender se ela for atacada na rua, ou uma pessoa que quer se sentir um pouco mais segura, ou um adolescente não quer sofrer um bullying, ou tem medo de ser assaltado também. Quando questionado sobre a influência da exibição de espetáculos de luta na TV, Minotauro explica que a única consequência disso é a desmistificação dessas artes marciais e a divulgação do esporte. Eu acho que isso é... Hoje em dia com a TV, né? A gente tem todas as novelas hoje em dia. O MMA chega a bater um programa... Esse final de semana, eu vou te dar um exemplo, nós estávamos no Esporte Espetacular com duas matérias, com 2 domingos consecutivos, falando sobre MMA. Hoje em dia, né, desde do meu encanador do meu apartamento, a senhora que limpa a minha casa, todo mundo sabe quem são os lutadores, é um assunto bem comum hoje em dia. Há uma complexidade no entendimento do que representa as artes marciais. Eu tive uma formação numa arte marcial de origem japonesa, que é o judô. Agora, as artes marciais foram cooptadas para outra finalidade, que é a violência pela violência. Qual é o objetivo, por exemplo, do MMA, que hoje está tão em moda? O objetivo é ganhar dinheiro, né? Então eles sabem que a violência traz multidões. Reviveceu por uma questão da evolução planetária. Nós estamos expostos a energias mais densas, e isso faz com que o nosso lado animal venha mais para a tona. A própria aproximação de planetas mais densos do que o nosso, mais primitivos do que um de expiação e provas, isso influencia no humor das pessoas. Essas velhas memórias continuam presentes no nosso espírito porque de fato a gente acha que derrubar, espancar é absolutamente válido. E no caso do combate corpo a corpo, com armas ou sem armas, que você tem na antiguidade, mas no presente, lida com 2 coisas. Uma, na verdade, que é um pouco dessa referência mitológica. E o outro, também, que é um ponto mais primal, acho, ligado ao homem. O quê? É no caso dessa sede da violência e do sangue. Escondi a cabeça dele, né? Aí ele botou a postura, foi lá, dei minha ajoelhada, subi ela, voltei pro Cristo novamente. Ele começou a botar postura, quando ele vai bota só a postura. Você não espera mais a morte, mas no caso expectativa da violência física e da dor está ali presente para nós sempre. E o MMA, para mim, na verdade, se aproxima muito disso. Dessa violência controlada. Já por outro lado, Rodrigo diz que essa ideia de que o esporte de contato, ou mesmo as artes marciais como o MMA e o boxe, por exemplo, não tem a ver com os instintos, e sim com a disciplina e com a técnica. As pessoas não conheciam esse esporte antigamente. Pela falta de conhecimento, pode ter o preconceito, mas a partir do momento que as pessoas conheceram os benefícios das artes marciais, e toda a cultura da arte marcial realmente mudou o conceito. O fato de a gente criar regras para poder fazer o mal não torna ele menos mal. Eu acho que torna ele mais polido. O ser humano, muitas vezes, disfarça algo que é grotesco para que pareça uma coisa evoluída, melhor, adequada e possível de se consumir. Muitos daqueles são pessoas que viveram na revolta, na pobreza, na dificuldade e estão vendo o MMA como oportunidade de ascensão. Isso vem de um modelo vertical, onde o primeiro é o melhor. Então, para ser o primeiro, se eu tiver que te aniquilar e criar regras para te derrubar, eu vou criar. Agora você deve estar pensando, por mais violentos que esses esportes pareçam ser, existe muita técnica e muito estudo. E além disso, ainda é uma arte, mesmo muito glamorizado pela indústria do entretenimento. Mas será que todos os esportes são assim mesmo? O futebol histórico de Florença, ou como muitos conhecem, futebol fantasiado, é um dos ancestrais distantes dos esportes modernos, como o futebol, mas com um toque de MMA e rugby, com sangue, areia e confrontos físicos. 2 times de 27 jogadores lutam para levar a bola até o gol do adversário.
Quando acontece uma jogada irregular, os próprios atletas têm dificuldades de explicar os detalhes, dizendo que com a natureza caótica do jogo, é difícil entender quando as regras são quebradas. Os jogos duram 50 minutos, sem intervalos ou substituições. A disputa, ela pode ser saudável. A disputa, ela pode ser algo que vai ajudar a gente a crescer juntos. Essas tradições mais antigas, que em determinados momentos foram utilizadas para defesa, para o ataque, para a violência, podem ser utilizados hoje na sua questão do domínio sobre o corpo. Isso faz parte do processo evolutivo. A evolução não dá saltos. Agora, não vamos falar mal disso, tá? Porque se Deus permite e criou, é para a nossa evolução. O que talvez não seja bom é permanecer. Muitos esportes violentos que surgiram depois do futebol histórico de Florença foram popularizados nos Estados Unidos, como por exemplo o hóquei do gelo, futebol americano, rugby e a versão na água, polo aquático. A gente também pode usar o recurso da história para entender os caminhos que uma nação, de forma coletiva, vão tomando. Por mais que os Estados Unidos seja e representa hoje a nação mais bélica, e isso está presente no seu cotidiano, os esportes não precisavam ser, mas são violentos. A estrutura norte-americana foi montada em cima desse modelo de que eu preciso ser o primeiro e não interessa sobre quem e sobre o que eu vou passar. A violência tem a ver com o nosso status quo da evolução do planeta. Nós vamos manifestar isso de maneira de acordo com a encarnação que você tiver, com a cultura, o corpo, o local onde você nascer. Ainda hoje, conheça a história da Tainá de Freitas e como ela usou o esporte para mudar a sua perspectiva de vida. Não saia daí, a gente volta já.